Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Tem uma pergunta para vocês. Que tal se a gente seguir adiante com os clássicos da sociologia brasileira para a gente fechar a nossa playlist? Bom, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Bem, hoje nós vamos tratar de um mineiro da pesada, escritor, antropólogo, reitor de universidade, educador. Darcy Ribeiro atravessou o nosso século XX e deixou uma marca, como se diz, indelével, isto é, bastante profunda em nossas ciências sociais. Há poucas coisas mais resistentes que uma etnia, do que a identidade de um povo. Há muito pouca coisa, mais que aço, mais que qualquer bobagem material. É duro. Uma etnia é dura. Se o pai pode criar os filhos, se o filho se cria na tradição dos pais, na língua dos pais, ele permanece sendo ele. Por quê? 4.000 anos que o cigano está cigano. Ou que o judeu é judeu. Por quê? Por uma identificação íntima, secreta, lá dentro. Ele sente que é judeu. E esta convicção que faz dele um judeu é a mesma convicção que faz dos índios índios. Junto com Anísio Teixeira, ele lutou pela educação pública no Brasil. Além disso, ajudou a fundar o Parque Nacional do Xingu, assim como o Memorial da América Latina em São Paulo. E também ajudou a fundar e foi o primeiro reitor da Universidade de Brasília. Além disso tudo, deixou uma marca forte em nossas ciências sociais com um livro chamado O Povo Brasileiro, cuja versão fílmica vai nos acompanhar ao longo dessa aula. Bem, vejamos como o Enem tratou das suas heranças teóricas. Em 2009, o Exame Nacional do Ensino Médio deixou definitivamente de ser um exame e se tornou, de fato, um vestibular. Pois é, pode soar estranho aos seus ouvidos, mas na verdade o Enem surgiu originalmente no finalzinho dos anos 90 justamente para poder aferir, isto é, para calibrar e levantar estatísticas a respeito dessa etapa do nosso ensino brasileiro. Agora, ao longo dos anos, ele adquiriu, digamos, musculatura e se tornou o maior concurso público da América Latina. Ora, pensem numa prova destinada a coisa de 7 milhões de estudantes. É claro que um exame desse porte não ficaria imune e indiferente às polêmicas, leia-se, algumas muitas vezes irracionais, que têm tomado conta da nossa sociedade nos últimos anos. Ora, o Enem já foi chamado de doutrinador, já foi chamado de esquerdista, e houve até quem, com mais preparo e repertório técnico, conseguiu reconhecer nele uma paleta de cores afinada com o marxismo cultural. Bem, da minha experiência, digo para vocês que, com segurança, em 2009, nada disso estava em jogo. Agora, os motivos, eu não saberia dizer com precisão, mas eu posso arriscar dizendo que, quem sabe, porque em 2009 nós ainda vivíamos uma euforia da chamada Era Lula. Ou então porque ainda não havia Facebook e WhatsApp, digamos que para trincar a hegemonia cultural que a nossa sociedade herdou dos anos 1980 e 90, se você bem me entende. Ou ainda, quem sabe, porque nós não tínhamos uma operação Lava Jato para poder expor, de fato, toda a nossa hipocrisia social. O fato é o seguinte, questões como essa a seguir caíram no Enem sem causar grande impacto. Saca só o enunciado. A Revolução Cubana veio demonstrar que os negros estão muito mais preparados do que se pode supor para ascender socialmente. Com efeito, alguns anos de escolaridade francamente aberta e de estímulo à autossuperação aumentaram rapidamente o contingente de negros que alçaram aos postos mais altos do governo, da sociedade e da cultura cubana. Simultaneamente, toda a parcela negra da população liberada da discriminação e do racismo confraternizou com os outros componentes da sociedade, aprofundando o grau de solidariedade. Tudo isso demonstra claramente que a democracia racial é possível, mas só é praticável conjuntamente com a democracia
social. Ou bem há democracia para todos, ou não há democracia para ninguém. Porque a opressão do negro condenado à dignidade de lutador da liberdade corresponde ao opróbrio do branco posto no papel de opressor dentro de sua própria sociedade. Segundo Darcy Ribeiro, a ascensão social dos negros cubanos, resultado de uma educação inclusiva, com estímulos à autossuperação, demonstra que essa é a questão 9 do Enem que vazou em 2009 e ela traz uma citação clássica do povo brasileiro, livro no qual o Darcy Ribeiro vai valorizar a diversidade na unidade. E o que isso significa? Veja só, ao longo do livro nós vamos reconhecer que de fato, ao longo de nossa história, nós tivemos o desenvolvimento de diversos ecossistemas sociais. São os pampas temperados, as selvas, os trópicos, os vales, os interiores, os caiçaras, os caipiras, os gaúchos. Enfim, apesar dessa diversidade social, linguística e cultural, o país conseguiu amadurecer a sua unidade cultural. Traduzindo esse raciocínio, nós, ao longo de nossa história, nunca assistimos a um contingente reivindicativo, étnico, social, religioso ou então até mesmo cultural. Ninguém nunca levantou a bandeira para separar as suas regiões motivados por essas questões culturais, tal como nós vemos no filme. Aquela moleca e as outras negras que surgiam aqui, trepadas pelos brancos, geravam mulatos, que já ao nascer aprendiam a falar português. E eles não eram africanos, se mandassem para a África, eles seriam estrangeiros. Ele era daqui. Então ele não era africano. Índio ele não era. Português não era. Quem era ele? Ninguém. Esse Zé Ninguém, negro, com aquele Zé Ninguém outro, índio, esse Zé Ninguém é que foram se conjugando para formar os brasileiros. Dada essa palhinha do livro, voltemos ao enunciado. Nela vemos o Darcy Ribeiro fazer um elogio da Revolução Cubana e de como ela conseguiu superar a condição de classe do negro. Tanto é assim que ele usa termos como confraternização e ascensão social para comprovar que a democracia racial é possível, mas desde que alavancada por ações políticas e ações culturais. Feito isso, vamos às alternativas. A letra A não responde à questão, porque a superação de qualquer discriminação, seja ela de classe, étnica, religiosa, enfim, cultural, passa necessariamente pela democratização ao acesso da educação e também do trabalho. A letra B, convenhamos, se fosse de pouca importância, não cairia no vestibular. Quanto à letra C, horas, tanto o autor quanto o Enem se esforçam em demonstrar como a superação da discriminação passa necessariamente pela luta política. A letra D, então, responde à questão, por todos os motivos que nós já expusemos acima. A letra E, por sua vez, em poucas palavras, ela vai na contramão do enunciado. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Antes de encerrarmos, vale chamar atenção para o fato de que, hoje em dia no Brasil, nós carecemos de autores e teóricos da envergadura de um Darcy Ribeiro, de um Gilberto Freire, de um Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, porque todos esses autores, cada qual ao seu tempo, foi capaz de não só analisar o seu próprio presente, mas também de lançar projeções e perspectivas a respeito do futuro de nossa sociedade. Vejam o Gilberto Freire, de quem nós falamos aqui na semana passada. Num prazo de 3 décadas, ele elabora uma trilogia que ainda hoje diz muito a respeito de nossa sociedade. Ou então até mesmo o Sérgio Buarque de Holanda, de quem ainda nós falaremos.
Num prazo de 2 décadas, ele lança Raízes do Brasil e depois Visão do Paraíso. Ambas obras fundamentais para a gente entender não somente a nossa cultura e o nosso trabalho, como também o nosso imaginário. Agora, quanto ao Darcy Ribeiro, não adianta. Não importa a sua posição política ou então até mesmo a faculdade, o curso que você vai seguir, incontornavelmente você vai ter que lidar com a sua obra. Por esse motivo, vale a pena a gente encerrar a nossa aula com mais um trechinho do seu filme. Existe uma visão de que o Brasil não deu certo e que isso aqui é um equívoco monstruoso. Tá? E essa visão está muito presente para quem olha os indicadores objetivos e compara o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos. Muita coisa deu certo, muita coisa não deu certo e muita coisa ainda pode dar certo. Eu entendo que o que não deu certo é principalmente no plano da convivência social, econômica e política dos brasileiros. Nós ainda temos deficiências dramáticas no campo da educação, da saúde pública. As nossas instituições políticas são ainda muito instáveis e têm sido instáveis ao longo da história brasileira. Nós temos problemas, portanto, eu diria, de convivência, problemas de criação de regras impessoais que permitam aos brasileiros interagir de uma forma mais organizada, mais próspera e mais estável do ponto de vista institucional. Agora, eu acho que o Brasil precisa ter a sabedoria também de reconhecer que ele tem uma subjetividade que é notável. É uma vitalidade iorubá filtrada por uma ternura lusitana, né, e com um elemento de magia e de pensamento mágico do mundo indígena, né, e que se manifesta de diferentes maneiras, na arte, na cultura, na vida afetiva, nas relações pessoais, que são muito ricas e muito densas na experiência brasileira. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, assim nós vamos vivendo de amor. Agora, em relação ao perfil sociopolítico do Enem, digamos que o que nos importa aqui é manter de fato a fidelidade à nossa proposta original, levantar múltiplas vozes, uma polifonia de interpretações, ou seja, polemizar essas provas, para que diante dessa pluralidade vocês possam, cada qual dentro do seu próprio perfil, assumir o seu protagonismo político diante dos seus vestibulares. Portanto, no mais, continue nos acompanhando, convidem as suas amizades, deixem seus comentários aqui em nossos vídeos, acompanhem o VEC nas redes sociais, tanto na página do Facebook quanto também o nosso profile no Instagram, tá certo? Um abraço forte e sucesso!